Bom sábado, irmãos. Estamos aqui em mais um sábado para estudar a Palavra de Deus. E para isso eu gostaria de orar convosco, para que o seu Santo Espírito possa estar presente. Vamos orar. Bom Deus e amado Pai que estás nos céus. Pai Santo, obrigada porque mais uma vez estamos aqui a estudar a Tua Palavra. Obrigada porque ainda podemos fazê-la em liberdade. Bom Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar presente e que as palavras ditas possam não ser minhas, mas Tuas. É o que te suplico em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós vamos falar sobre o nobre Príncipe da Paz. É uma lição que me agrada, porque acaba por estar um pouco relacionada com o Natal e acaba por ter um dos meus nomes preferidos, daqueles que são dedicados a Cristo, que é o Príncipe da Paz. O meu preferido é Emanuel, mas logo a seguir vem o Príncipe da Paz. E para isso vamos começar por ler o nosso verso áureo, que está logo na lição de sábado à tarde. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esta lição é muito importante para nós porque uma das coisas que mais o mundo carece é de paz. A lição conta-nos a história do Dr. Robert Oppenheimer, que foi responsável pela supervisão da primeira bomba atómica. E perguntaram-lhe se havia algum tipo de defesa para aquela arma tão poderosa. Ele disse que sim. E a defesa para essa arma era a paz. O que é muito complicado, porque o nosso planeta teve muito pouco tempo de paz. Especialmente desde que há relatos na história, relatos históricos do que aconteceu no nosso planeta, nós sabemos que o nosso planeta raramente teve paz. E mesmo quando tem paz, é uma paz relativa. Todos nós temos conflitos, todos nós temos problemas. Praticamente nenhum de nós experimentou a verdadeira paz a 100% a vida toda. Mais tarde surgiu um homem chamado Nobel, que criou a dinamite, e ele criou um prémio para atribuir às pessoas que se envolvem em causas da paz. Mais uma vez, esse prémio acaba por não ser muito coerente, uma vez que nos últimos anos as pessoas que o têm recebido têm estado envolvidas em guerras. Mas esta semana nós tivemos a estudar o único, o verdadeiro, aquele que realmente tem a verdadeira paz. Nós, semana passada, já estudamos que o povo de Israel encontrava-se numa situação um pouco complicada, encontrava-se em trevas. E para vermos mais ou menos qual era a situação, vamos começar por ler Isaías 9:1. Eu peço que tenham as vossas Bíblias convosco, porque vamos usá-las bastante. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Este verso começa com um mas, o que quer dizer que vem alguma coisa de trás. Vamos ver que situação é que estava a acontecer naquele momento para vir este mas. Vamos a Isaías 8, 21 e 22. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí a angústia, escuridão e sombras de ansiedade. Serão lançados para densas trevas. Há aqui algo que se estava a passar. O povo estava envolvido no oculto e a situação não estava boa, não estava bonita. Mas há aqui um mas, ou seja, há aqui uma contrapartida. Há algo em que chegará um tempo em que a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Vamos ler Isaías 9, 2 a 4. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre o seu opressor, como no dia dos medianitas. A
Aqui nós vemos que, apesar de todos os problemas que existiam, há aqui uma promessa, que isto não iria durar para sempre. A região da Galileia foi das primeiras regiões a ser conquistadas pelo inimigo. Foi das primeiras regiões a ser oprimidas porque o povo não seguiu a Deus. Mas iria ser também uma das primeiras regiões a ser libertada. Os primeiros a ser conquistados deveriam ser os primeiros a ver o livramento. E havia um meio de livramento. Deus tinha preparado um meio de livramento. E vamos ver qual é esse meio de livramento em Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós temos aqui uma promessa que tudo aquilo iria terminar. E continuamos no 7. Para que se aumente o governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Há aqui uma promessa da parte de Deus, que toda aquela opressão, todo aquele negrume que existia, iria ser clarificado com Cristo, que Cristo iria tornar isto tudo diferente. E iniciaria o ministério de Jesus precisamente pela Galileia, os primeiros que foram oprimidos. Ele começaria por dar as boas novas do seu reino, haveria cura e haveria libertação de endemoniados. O povo de Israel tinha-se virado para o ocultismo neste momento. E quando Cristo viesse pela primeira vez, ele iria precisamente livrar o seu povo dos endemoniados. Ele ia quebrar tudo aquilo que ficou para trás. Mas para isso era preciso que viesse um menino. O livro de Isaías fala-nos em vários nascimentos. Fala-nos do primeiro, que foi Emanuel. O segundo, que eu espero não me enganar no nome, é Maher Shalal Ashbash. E finalmente, fala-nos num terceiro nascimento, neste menino, neste Cristo que iria nascer. E nós vemos aqui que ele foi apelidado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era comum, no Próximo Oriente, as divindades, os reis, serem apelidados de vários nomes. Isso dava-lhes importância, dizia que tinham um estatuto. O nosso Deus, o nosso Cristo, tem um estatuto enorme, porque nós temos este livro que fala sobre os nomes de Jesus. Nós temos aqui pelo menos 365 nomes. Acho que estatuto maior não há. Quem ainda não adquiriu este livro, eu aconselho vivamente que o adquiram, porque é um livro muito interessante e fala-nos precisamente dos nomes de Jesus. Nesta época era o que lhes dava poder. Vamos estudar sobre o poder de Jesus neste livro. Todas estas características que se fala nestes versículos se encaixam apenas num, em Cristo. Ele nasceu entre nós para nos salvar e para nos trazer a paz. Mais uma vez falamos de paz. Há um texto bastante interessante na nossa lição, na lição de segunda-feira, de Ellen White, que se encontra no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, que eu vou passar a ler. Quando Cristo veio ao mundo, Satanás estava em campo e disputou cada palmo de avanço na sua vereda, desde a manjedoura até o Calvário. Satanás acusara Deus de exigir abnegação dos anjos, quando ele mesmo nada sabia do que isso significava. E quando ele mesmo nenhum sacrifício fazia em favor de outros. Esta foi a acusação que Satanás fez contra Deus no céu. E depois que o maligno foi expulso do céu, continuamente acusou o Senhor de exigir serviço que ele mesmo não faria. Cristo veio ao mundo para desfazer essas falsas acusações e revelar o Pai. Cristo veio ao mundo realmente para desfazer estas acusações. Mas ele veio não só ao mundo para revelar o caráter do Pai, que vimos que era um caráter digno, nobre e misericordioso. Veio tomar nosso lugar. Mas ele também, ao vir ao mundo, veio demonstrar o caráter de Satanás. Nós temos que escolher a quem devemos seguir. Porque Deus é um Deus de amor, realmente. Mas Deus também é um Deus que pune, é um Deus que castiga, é um Deus que é justo. E Deus puniu o povo vivia em ocultismo.
E há várias razões mencionadas no livro de Levítico para Deus ter punido o povo. Vamos ver essas razões em Levítico 26, 14 a 39. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Levítico 26, 14 a 39. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustro dos olhos e definhar a vida. E semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorar-se-ão de vós e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim, com isto, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos por 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. De balde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua messe e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes, para volverdes para mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos juntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvirdes, e andardes contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruireis os vossos altos, e desfareis as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. Minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto. Assolarei os vossos santuários. E não aspirarei o vosso aroma agradável. Eu penso que aqui se referirá ao aroma agradável do santuário, quando eles faziam sacrifícios. A abominação era tanta que aqui Deus diz que nem os sacrifícios, nem a adoração que eles davam a Deus, Ele estava a aceitar. Assolarei a terra, e espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Era necessário que o povo de Deus saísse da terra para ela poder folgar. Isto é muito grave. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais com eles serão consumidos. Temos aqui um texto que pode ser assustador. Deus puniu, Deus castiga, Deus pune. Só que Deus não castiga como muitas vezes o ser humano castiga, como um ato de vingança. Vemos ao longo deste texto que a punição foi feita por fases. Deus dava uma punição, esperava que o povo se arrependesse. Se o povo não se arrependesse, vinha a punição seguinte, mas a intenção de Deus era sempre procurar o arrependimento do seu povo, porque Deus não quer que ninguém se perca.
quer que todos venham a arrepender-se, como diz em 2 de Pedro 3,9. Por isso a intenção de Deus era redimir, era restaurar, era castigar para que voltassem para Ele. Mas Deus foi retirando a sua proteção, as provas foram surgindo e o povo foi-se rebelando. E mais uma prova vinha e chegou uma altura em que o povo atingiu o limite. Já nada poderia ser feito, eles iriam ser dispersos. E o povo era culpado de vários pecados. E temos que ter atenção, porque nós pensamos que isto ocorreu no passado, mas temos que ter atenção para não cairmos nos mesmos pecados que o povo caiu. E eu vou passar a ler quais foram esses pecados em Isaías 9, 8 em diante. Vamos então voltar a Isaías. E eu vou começar a ler quais foram os pecados do povo. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas os cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devoram Israel à boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. Apesar de todas as pragas, de todos os castigos, este povo era teimoso, assim como nós, e não se voltava para o seu Senhor. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Muitas vezes nós pensamos que somos julgados pelos nossos atos, mas nós também temos de ter cuidado, muito cuidado com aquilo que dizemos. Nós somos filhos de Deus. O nosso falar deve ser puro e santo, e eu falo contra mim. Nós devemos pensar exatamente naquilo que dizemos, naquilo que preferimos, nas brincadeiras que temos. Devemos ter muito cuidado com elas. Devemos ter cuidado para que a nossa boca não profira doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como um fogo. Ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa a seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome. Devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim. Efraim ataca Manassés. E ambos juntos atacam Judá. Com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Muitas vezes o Espírito de Deus não cai sobre nós porque nós vivemos como o povo de Israel vivia, uns contra os outros, em guerras, em jogos de poder, quando nós nos devíamos unir como irmãos de Cristo. Unir em Cristo. Unir segundo a vontade de Deus e segundo a sua verdade. E muitas vezes a bênção de Deus não vem sobre nós, precisamente porque nós andamos às turras e às cabeçadas uns com os outros. Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Deus abençoa-nos grandemente. Nós neste momento vivemos uma fase complicada do nosso país, em que muita gente perdeu o seu ganha-pão, em que muita gente carece neste momento de alimento. A nossa mão não deve estar encolhida, a nossa mão deve estar estendida para ajudar essas pessoas que carecem. Senão, todas estas coisas que aconteceram com o povo de Deus podem voltar a repetir-se. Se nós não seguirmos aquilo que Deus nos indica, se nós não ajudarmos o nosso próximo, se nós não trabalharmos para a paz, nós não podemos servir a dois senhores. Ou trabalhamos para a paz ou trabalhamos para a guerra. Mas, muitas vezes, as consequências também são por nossa causa. Porque nós temos um Deus que nos dá a liberdade de escolha. E muitas vezes temos que recolher o fruto das nossas decisões erradas. Dor, sofrimento,
medo, confusão. E apesar de tudo, mesmo nesses momentos, às vezes Deus os aproveita para nos estender a mão e nos ir buscar. Muitas vezes nós temos de passar por momentos menos bons para que Deus nos possa recolher. Mas há uma esperança. Nós temos na lição de quarta-feira, em Isaías 11:1, a bendita esperança de um rebento que surge do trono de Jessé. Para existir um rebento que surge de um tronco, é preciso que essa árvore tenha muitas vezes sido derrubada. E aqui temos a ideia, é-nos transmitida a ideia de que a dinastia de Davi perderia o seu poder. Aquela árvore forte e poderosa que governou tanto tempo, perderia o seu poder. Mas surgiria um rebento, um ramo novo, um governante descendente de Davi. Vamos ver o que diz em Isaías 11:10. Isaías 11:10. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Fala-nos no início num rebento. E agora fala-nos na raiz. Isto parece confuso. A raiz, normalmente está debaixo da terra, é o início da árvore. Os rebentos são os brotos que nascem mais acima. Como é que alguém poderia ser a raiz de Jessé e ao mesmo tempo ser o rebento de Jessé? Isto apenas se poderia aplicar a um homem. E vamos ver a quem? Em Apocalipse 22:16. Vamos a Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Cristo está aqui a dizer-nos que Ele é a raiz, é a base, e ao mesmo tempo é a geração de Davi. E isto é fácil de explicar, porque Cristo nasceu da linhagem de Davi. Ele era descendente de Davi. Ao mesmo tempo, Cristo foi criador. Cristo era o Verbo que esteve presente na criação. Ele criou Adão, o pai de toda a raça humana, que naturalmente era ascendente de Davi. Ou seja, Cristo era o antepassado e o descendente. Era a raiz e o renovo. Ele veio para inverter os maus efeitos do pecado. Cristo, quando veio, ele agia em conformidade com a vontade de Deus. Ele julgava com justiça. Ele castigou os ímpios e ele traria a paz. Vemos aqui muitas semelhanças com o reinado normal. O reino de Davi tentou que houvesse harmonia entre o seu reinado e a palavra de Deus. Ele tentou julgar com justiça. Ele tentou castigar os que oprimiam Israel. Mas houve uma coisa que apenas o rei dos reis poderia trazer, que era a paz. É uma característica que é diferente do reinado de Davi. Esse rei viria para reunir e restaurar os fiéis de Israel e Judá, o remanescente. Era um governo superior ao de Davi, em poder, em glória e na paz. Há aqui um texto de Isaías 11 que há uma fusão entre aquilo que aconteceu na primeira vinda de Cristo e aquilo que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Assim como vimos no Novo Testamento, quando Cristo falou da destruição de Jerusalém e a misturou com o final do tempo. Passa-se aqui a mesma situação. E Deus virá novamente para restaurar tudo. E Ele, como Criador, irá restaurar até a criação. Nós hoje vemos que os animais são violentos, muitos deles. Eu gosto muito de animais, gosto muito de programas de animais, mas faz-me alguma confusão ver programas em que os animais se atacam uns aos outros. E até isso vai ser restaurado. Até entre a sua criação vai haver a paz. O plano de Deus apenas ficaria completo com as duas vindas. A nossa esperança é que Cristo nasceu, mas também é que Cristo voltará. Essa é a nossa grande esperança. E Isaías, como que tem, numa atitude de esperança e de louvor, um salmo
em Isaías 12, em que ele louva a Deus. Eu gostaria de ler esse, se posso lhe chamar, salmo. Vamos então ler Isaías 12. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías aqui louvou a Deus com um cântico. Mas vai haver um cântico muito especial que vai ser cantado por um povo muito especial no fim do tempo. E eu gostaria que fôssemos a Apocalipse 15, 2 a 4. Vamos ler então Apocalipse 15, 2 a 4. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Estes dois textos referem-se a Jesus. Eles indicam-nos a pessoa da nossa salvação, indicam-nos o nosso Redentor. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Pai. E há um texto bastante interessante na nossa lição de sexta-feira, logo no início, de Ellen White, que se encontra no Desejar a Todas as Nações, que fala-nos precisamente de um pai. O coração do pai humano compadece do filho, olha para a fisionomia do pequenino e treme ante a ideia dos perigos da vida. Deseja proteger o seu querido do poder de Satanás, guardá-lo da tentação e do conflito. Para enfrentar o mais acerbo conflito e o mais terrível risco, Deus deu o seu Filho unigênito, para que a vereda da vida fosse assegurada aos nossos pequeninos. Nisto está o amor. Maravilhai-vos, ó céus, e assombra-te, ó terra. Vemos aqui um pai de amor. Um pai, um Deus Emmanuel, um Deus conosco, um Deus que está conosco. Ele fez-se carne, Ele habitou entre nós, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele fez exatamente o oposto daquilo que Satanás o acusava de ser. É fácil, tu não sabes o que eles passam, tu não percebes, não é possível guardar a tua lei. E Cristo veio precisamente provar isso. Ele é a nossa paz, o nosso Deus. Vamos ver o segundo texto de Ellen White, que se encontra na nossa lição de sexta-feira. Neste texto nós vamos ver que exatamente ele contrapôs tudo aquilo que Satanás dizia. Foi Cristo quem consentiu em preencher as condições necessárias para a salvação do homem. Não foi uma imposição do Pai. Foi Cristo que assumiu este papel. Nenhum anjo, nem homem, era suficiente para a grande tarefa a ser realizada. Unicamente o Filho do Homem devia ser erguido, pois só uma natureza infinita poderia dar cumprimento ao processo da redenção. Cristo consentiu em unir-se aos desleais e pecadores, em participar da natureza do homem, em dar o seu próprio sangue, em fazer da sua alma uma oferta pelo pecado. Nos conselhos do céu, a culpa do homem foi medida. A ira pelo pecado foi calculada. E, no entanto, Cristo anunciou a sua decisão de tomar sobre si mesmo a responsabilidade pelo cumprimento das condições pelas quais a esperança poderia ser oferecida à raça caída. Cristo assumiu o nosso papel. Cristo veio pagar a nossa dívida. Ele veio e Ele virá outra vez. Ele irá reunir um remanescente, o seu povo, que deverá estar preparado para os últimos dias. E a nossa esperança é precisamente um texto que vem em Isaías.
A nossa esperança é que um menino nasceu, o príncipe da paz. Bom sábado, irmãos.